dia, bom dia, bom dia. Eita, que o chat está aí bombando. Bom dia, nossa professora assistente Gardênia, ao nosso diretor de imagem. E tá todo mundo aí assistindo a aula, já estavam acompanhando a aula ali. A professora chegou se ajeitando, né? Porque é assanhada, o calorzão vem, mas junto com o calorzão vem o vento, né? Bom dia, Ilha Grande. Bom dia, Nova Santa Rita. Quem mais está aí? Francisco da Chaga Souza. Andresa Nascimento. Olha só, vamos lá, né, gente? Tivemos aí umas férias, né? Todo mundo descansou, todo mundo cuidou da saúde. Quem não cuidou, continue se esforçando para cuidar, não é verdade? Então, vamos lá, chegamos aqui na nossa disciplina de Ética e Relações Interpessoais, tá? E vamos falar sobre desenvolvimento e implantação de código de conduta empresarial. Falar sobre código de conduta, o código de ética, né, a gente já vem falando desde o primeiro semestre, né? E vocês podem até achar assim meio repetitivo, mas não são assuntos, não são conteúdos repetitivos. É porque sempre a gente vai ficar comentando aqui sobre essa questão do código de conduta. E quando a gente fala sobre código de conduta empresarial, nos remete aqui ao código de ética profissional, tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, vamos lá. Tá passando aqui. Tá. Olha só. O objetivo de conhecimento, desenvolvimento e implantação do código de conduta empresarial. Teremos também o objetivo de aprendizagem, que é demonstrar a importância do código de ética para as empresas e possibilitar a compreensão dos seus componentes essenciais, né? E as competências adquiridas, né, de aprendizagem com esta aula, compreender a importância para as instituições, saber como criar e incentivar ambientes éticos para o desenvolvimento, né, e implantação do código de conduta corporativo, que é nas corporações, que é nas organizações, que é nas empresas. Conhecer o componente tradicional para a elaboração dos códigos de conduta corporativo e compreender como desenvolver os códigos respeitando a cultura corporativa e as 5 dimensões, tá, da ética empresarial. Muita coisa, né, gente? Mas dá... tá com um probleminha só na passagem dos slides aqui, mas eu acho que é aqui, viu, pessoal? Não é nada aí, por aí, não. Bom, antes de iniciar, certo? A nossa aula, a gente vai ver só alguns questionamentos, ok? Para que a gente possa lembrar da aula passada. Bom, em relação à ética, tem-se o seguinte, é correto afirmar, consiste em um conceito estático, cada pessoa deve possuir a sua ética, portanto, não tem que se preocupar com as outras pessoas. Prestem atenção, né? Sempre nas avaliações ou então em concursos que vocês forem prestar concurso, as alternativas elas têm muita pegadinha, tá? Consiste em algo que muda conforme a sociedade e o tempo e não varia conforme o ambiente, a ética não possibilita uma melhor vida em grupo, tá? Não vou dar um tempinho aqui para a gente simplesmente começar a interação, porque isso é só para lembrar um pouco do assunto passado, que é do assunto, tá? Que vocês assistiram às outras aulas. Bom, é correto afirmar que consiste em algo que muda conforme a sociedade e o tempo. Olha só. Vamos ver aqui. Muda conforme a sociedade e o tempo. Letra C, é correto afirmar. A ética muda conforme a sociedade. Por que tem essa mudança? Hein, pessoal? Por que é que vocês imaginam que tem essa mudança? O que a gente vem aprendendo aqui sobre ética, sobre código de ética, sobre comportamento, sobre conduta humana, é que nós nos comportamos de acordo com o ambiente onde a gente está inserido. Não é verdade? Todo ambiente tem várias pessoas, as várias pessoas são diferentes, opiniões diferentes, pensamentos diferentes. Não é verdade? E culturas diferentes. Então, primeiro a gente tem que respeitar a opinião do outro,
não é verdade? As escolhas do outro. Então, quando a gente fala de ética, a gente lembra de quê? De se colocar no lugar do outro e também ter o respeito. Mas essa ética, ela muda conforme a sociedade e o tempo. Os comportamentos mudam. O que você tem que ter, tá, é noção do seu comportamento. É um autoconhecimento, tá? Para saber como você vai lidar com diferentes pessoas, com diferentes situações. Qual a origem da palavra ética? Né? A origem grega da palavra ethos, que significa modo de ser e representa as características de um grupo. Bom, assinalar a frase falsa. Né? A área de ciências sociais estuda a vida social de indivíduos e de grupos de pessoas. A ética não tem relação com a filosofia. O conceito de ética evoluiu na história e pode ser considerado caráter. A ética é reflexo da época, da sociedade, do avanço tecnológico, das relações e ações individuais, enfim, do desenvolvimento de toda a sociedade. E a ética influencia a legislação, só que está pedindo a frase falsa. Tá? Então, a frase falsa é a letra B. A ética não tem relação com a filosofia. Ela tem relação, sim, com a filosofia. Desde o início dessa disciplina, a gente vem falando que é na filosofia que a gente vê mais sobre ética. Tá? Quando vocês estiverem num curso de graduação, num curso superior, se alguém for escolher fazer um curso superior, né? E aí sempre tem a disciplina de filosofia. Na engenharia, a gente tem filosofia 1 e filosofia 2. Aí todo mundo fica assim, na engenharia, né? Pois eu tive, lá no curso superior que eu fiz, eu tive filosofia e tive sociologia, tá? Então, vamos lá. Bom, quais são as 5 dimensões da ética corporativa? Quais são as dimensões em relação à abordagem da ética corporativa? E quais são as dimensões operacionais e de desenvolvimento da ética corporativa? Tá? Bom, 5 dimensões da ética corporativa: sustentabilidade, respeito à multicultura, aprendizado contínuo, inovação e governança corporativa. Dimensões em relação à abordagem da ética, né? Sustentabilidade e respeito à multicultura. Dimensões operacionais: aprendizado contínuo, inovação e governança corporativa. Tá? Desafios das empresas em relação à ética. Professora, aí tem a pergunta, professora, por que desafio? Por que as empresas têm um desafio em relação à ética? Porque é algo que vai ser implantado. Um código de ética rígido. Né? A gente falou sobre o compliance. O compliance, ele vai ser implantado. Então, é um desafio a implantação de alguma ferramenta, por exemplo, de qualidade. Tá? Desafio por quê? Porque tem que capacitar. Tem que treinar o colaborador, o funcionário. Muitos não aceitam, né, seguir normas. Muitas pessoas não aceitam seguir normas. Então, a partir do momento que você implanta algo, implanta uma norma e tem que seguir aquela norma, é um desafio. Tá? É um desafio para o próprio indivíduo. Certo? Podem ser citados vários desafios, entre eles elaboração e revisão da política interna, tá? Elaboração e revisão do Código de Conduta Empresarial, revisão dos processos produtivos, certificações e formas de preservar o meio ambiente, desenvolver formas éticas de avaliação de profissional, rever a estratégia de marketing e a forma de se relacionar com a sociedade, inclusive interna, analisar os meios de comunicação, elaborar os relatórios e demonstrativos para divulgação das práticas éticas e desenvolver ou aperfeiçoar ações sociais. Tá? Bom, possíveis situações novas que exigem reflexão sobre ética. Pessoal, isso aqui a gente está recapitulando o que a gente viu nas aulas passadas. Tá? Podendo impactar em medidas corporativas internas ou mudanças legais. Possíveis situações novas, né? Utilização de computadores na empresa para atividade pessoal inadequada, fraude pela internet, plágio na internet, novos produtos eletrônicos e outros que necessitem de descarte adequado, mudança legal que exige novas posturas ou políticas,
necessidade maior de realização de ações sociais ou de cidadania, assédio moral, assédio sexual, discriminação racial ou social, aspectos que em décadas anteriores não tinham legislação específica, né? Ou não eram nem sequer percebidos pela sociedade. Por não ter uma legislação específica, era uma bagunça, né? Numa organização, todo mundo desrespeitava todo mundo e achava que aquilo tudo era só brincadeirinha de colega de trabalho. Aí veio a legislação. E para se adaptar à legislação é um desafio, cujos desafios a gente já viu. Tá? Assinalar a alternativa falsa. A sociedade não cria novas situações, logo a ética é estática. A ética deve ser uma prática cotidiana. Nós sabemos que sim, né? Não basta ser tolerante em relação ao próximo, mas devemos respeitá-los e saber que é possível aprender com as diferenças. As novas situações impactam diretamente nas políticas e práticas éticas corporativas. E a postura ética não pode ser implantada de forma imediata em uma empresa, mas deve ser construída em toda a sua história. Tá? E olha só a alternativa falsa. A sociedade não cria novas situações, logo a ética é estática. A ética não é estática, gente. Né? A sociedade cria situações, sim. Todo dia a gente se depara com situações diferentes. Seja no ambiente familiar, ou no ambiente do trabalho, ou mesmo num ciclo social, no ambiente social. Todo dia é criada uma situação. Tá? Situações onde a gente tem um comportamento referente àquela situação, àquela adversidade. Tá? Quais os 3 aspectos do tripé de sustentabilidade? Aspecto ambiental, social e econômico. Né? Interseções do tripé de sustentabilidade. Ambiente mais social, socioambiental. Social mais econômico, socioeconômico. Econômico mais ambiental, ecoeficiência. E todos os componentes do tripé de sustentabilidade formam o quê? A sustentabilidade organizacional. Que é a sustentabilidade dentro da empresa. Ok? Princípios básicos da governança: transparência, equidade, prestação de conta e responsabilidade corporativa. Tá? Isso foi um resumozinho, né? Essas questões mostraram um resumo do que foi os assuntos passados. Bom, e aí agora a gente vai começar a falar sobre a ética, né? Que a ética deve ser integrada a todo o processo, né? Que são os aspectos fundamentais que a gente vai falar aqui. Integrada a todo o processo. Né? Desde quando se reúnem aquelas pessoas, né? Aqueles colaboradores, os gestores, os chefes, os coordenadores, diretores, donos de empresas, os empresários, desde quando se reúne, tá? Já tem que integrar o quê? A ética. Vai fazer um planejamento? Vai fazer um projeto? Já bota a implantação da ética organizacional. Né? Para entender melhor, você constitui uma família, tá? E aí decide, não, a partir de tal tempo a gente se organiza, vamos ter nosso filho. A partir daquele momento você já está integrando, a partir do momento que você escolhe constituir uma família, você já está o quê? Integrando a ética. Pensando na ética. Como é que eu vou criar meu filho? Como é que vai ser meu comportamento daqui por diante? Eu vou conviver com uma pessoa. E eu falo muito para vocês, trabalhar com pessoas não é fácil. Imagina conviver, né? Então, a convivência com uma pessoa não é fácil. Convivência com um companheiro ou companheira, convivência com filhos, não é fácil, gente. É gente, são pessoas. Não é porque um pai e uma mãe têm 10 filhos e os filhos são iguais. Não são iguais, tá? Ninguém é igual. O que a gente tem que pensar é o quê? Respeitar a opinião, né? E detalhe, o que eu vejo muito ultimamente, né, quando faz a reunião, o ciclozinho, o ambiente social, né, as amigas e amigos, casais de amigos comentando sobre o comportamento de filho, porque meu filho é isso, meu filho está assim, assim, e eu fico observando e rindo.
Gente, quem me conhece sabe que eu sou besta para rir. E eu fico observando e rindo aquela coisa. Gente, é o seguinte, o que os pais da gente viveram, né, são experiências e tempos diferentes do nosso. O que a gente vive hoje, por exemplo, o que eu vivo hoje, o que eu venho vivendo hoje, as experiências, as adversidades, os problemas, as alegrias e tristezas, as causas disso, a professora Gardênia, né, o João, são totalmente diferentes dos nossos filhos que estão, crescendo. São ambientes, situações, amizades, pessoas totalmente diferentes. O que é que a gente deve fazer? O que é que os pais da gente não entendem, né? Porque os pais da gente se tornam avós quando a gente começa a ter filho. O que é que eles não entendem? É que a maneira que eles foram criados e o ambiente que eles conduziram antigamente é diferente de hoje. O que nos basta é o quê? Orientar, tá? Então, quando tem a orientação, querer bem e orientar é diferente de seguir o que você quer que sigam, né? Passei agora recentemente por uma situação que eu não vou entrar nesta vibe, né? Sempre avô e avó se metendo, né? Sempre avô e avó querem que a gente crie o filho do jeito que eles criaram a gente, né? E quando a gente discorda, olha aí a questão da ética. Discordar, quando a gente discorda, tem a divergência, né? Então, em ambiente que tem divergências, confusões, é um ambiente que não tem harmonia. Se a gente for pensar do lado da ética, ou seja, não tem ética. Ali ninguém respeita a opinião do outro. Apenas tem um que quer que todo mundo siga o que se pensa. E não é assim, tá? Aprendam isso. À medida que eu estou falando aqui, não quero dizer que vocês jovens vão se rebelar, vão se revoltar e falar com os pais. Não, conversem. Conversem, não batam de frente. Coisa que a gente não pode bater de frente em nenhum ambiente que a gente vive, tá? Conversar, entrar num consenso, né? Ser verdadeiro, dizer o que pensa, dizer que respeita o que o outro pensa e tá tudo certo. Beleza? Então, vamos lá. Bom, a ética deve ser integrada a todo o processo. Nós vamos ver os aspectos fundamentais, né? Um dos aspectos fundamentais da ética é o quê? A necessidade da sua utilização de maneira integral. E essa integração deve abranger o seguinte: os aspectos temporais, deve abranger todas as áreas internas, todos os setores da organização, os ambientes internos e externos, ou seja, aqui nos ambientes internos e externos, a gente vai lembrar o quê? Dos clientes internos e dos clientes externos, tá? Os clientes externos, sociedade, tá? Diferentes níveis hierárquicos, deve abranger os diferentes níveis hierárquicos. Detalhe para questão de diferença de níveis hierárquicos. Tem chefe, tem gestores, tem diretores, tem empresários, tem donos, né, da empresa que pensam que o código de ética ele tem que ser integrado somente quem tem que saber é o colaborador. Quem é que vai dar exemplo para o colaborador? É o chefe. Quem é que tem que dar o primeiro exemplo, tá, para a nossa professora assistente Gardênia? É o supervisor, supervisora ou coordenador do setor dela, dos professores assistentes. Quem é que tem que dar o primeiro exemplo de ética para o nosso diretor de imagem? É o supervisor, é o coordenador, é o chefe dele. Quem é que tem que dar o primeiro exemplo de ética para a professora Yuna? É meu coordenador, tá? Então, não é somente eu, não é somente a professora Gardênia e o nosso diretor de imagem que a gente tem que saber sobre ética. São todos os níveis hierárquicos, tá? Todos os agentes da cadeia de produção. Bom, aspectos temporais. Nós não podemos ter políticas éticas apenas em determinadas épocas, em determinadas situações. Por exemplo,
né? Vai surgir uma auditoria, né? Olha só, aspectos temporais. Vamos supor que a sua empresa vai receber um grupo de auditores para fazer uma auditoria interna, para saber o que é que está se passando, né? Teve alguma denúncia no Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho reúne aquela equipe e vai para a empresa tal, certo? A política ética tem que existir sempre. Não é somente quando chegar a fiscalização e pedir o documento, e pedir o plano, e pedir o plano gerenciamento de compliance, por exemplo. Tá? Aí depois que os auditores saem, aí vira uma baderna. Né? Pega o código de ética da empresa e enfia na gaveta. Né? Não pode ser assim, certo? Exemplos de atitudes antiéticas. Uma empresa que busca crescer na aceitação do público interno e externo, realiza determinada campanha pela ética durante determinado mês do ano. Olha aí, um determinado mês do ano. Né? Observa-se, porém, que ao finalizar o período da campanha, as práticas não são condizentes com o discurso. Isso acontece demais. Isso acontece até dentro da nossa casa, gente. Né? Aquele discurso bonito, nossa, aí tem experiência de vida. Né? Isso acontece. Amigos também querem dar conselhos, aí você fica, pô, o cara é vivido. Né? Aí quando vira as costas, faz uma coisa completamente diferente. Um gestor, ao assumir uma nova unidade, apresenta, divulga e promove políticas éticas, mas com o passar dos anos, a prática não é condizente com esta teoria. Né? Portanto, a política e a prática ética corporativa devem ser contínuas. Não pode parar. Quando a gente fala que deve ser contínua, a gente lembra de quê? De melhoria contínua. A gente lembra de qualidade, de gestão de qualidade. Certo? Inclusive com a inclusão de treinamentos periódicos ou em situações específicas como o ingresso de novos profissionais. Tem empresa, gente, que para reter o funcionário, para fazer a propaganda da empresa, apresenta, né, tudo direitinho. Né? A nossa empresa ela tem missão, ela tem valores, ela tem princípio, o nosso código de ética não existe no mercado de trabalho. E aí o funcionário profissional que está fazendo a seleção, poxa, essa empresa aqui é séria. Eu estou me achando porque eu estou na empresa séria. Mas é só quando você está sendo contratado. Quando você passa a conviver e a trabalhar, você vê coisas diferentes, certo? Bom, todas as áreas internas. Os profissionais devem agir de forma ética em todas as áreas da empresa. Todas as áreas da empresa têm que exigir um comportamento ético do profissional. Exemplo de atitude antiética. Uma indústria adota postura ética para produzir seus bens, né, e divulga esse fato, porém não respeita leis trabalhistas. Não respeita leis trabalhistas. Né, não cumpre com data de pagamento. Né, quando o pagamento atrasa, em vez de pagar o salário integral, paga metade. Isso é um fato. Tá? Então, isso aí não é uma atitude ética da empresa. Certo? Ambientes internos e externos. Por mais que o profissional tenha a sua individualidade, ele representa a empresa. Né? Principalmente quando possui algo que eu identifique a corporação como uniforme, crachá, ou quando é uma figura pública. Tá? Olha só, todos os professores que dão aula para vocês têm um jaleco. É como um uniforme. O professor vai ministrar aula, ele tem que botar o jaleco. Detalhe, jaleco fechado. Tá? Jaleco não é para ser aberto, não. Se abrir, se der aula somente com o jaleco aberto, né? Ainda se duvidar, pode surgir até professor com o jaleco amarradinho aqui, ó. É aberto, mas amarradinho com o nó. É antiético, tá? Então, tem que ser com o jaleco fechado.
certo? Exemplo de atitude antiética. Famosos que representam empresas para campanhas comerciais ou institucionais, se suas posturas forem consideradas inadequadas, né, podem resultar em quebra de contrato. Isso a gente vê direto, gente. Quebra de contrato, né? Um exemplo, não vou citar o nome do artista, do profissional, mas um exemplo de um famoso, né, onde lançou uma música e colocou ele como autor da música. A letra da música já tinha autoria, já era patenteada. Então, a imprensa escondeu aquilo ali, outra forma antiética, porque a empresa tem que ser transparente, a imprensa tem que ser transparente, né? Tem que mostrar, e não aconteceu nada. Né? Atores fazem propaganda sobre feminicídio, contra feminicídio, contra agressão, contra a mulher. Aí quando pensa que não, mostra na televisão. Ator tal agrediu a esposa, PPP, vai pegar a propaganda lá atrás. Uma atitude completamente diferente. Né? Então isso acontece, isso é visto pelas pequenas coisas que a gente vê na televisão. Aí a gente lembra da aula de ética e relações interpessoais, né? Ou seja, está no nosso cotidiano. Tá? Diferentes níveis hierárquicos, a empresa deve ter 2 cuidados. O comportamento ético não pode ser apenas para os gestores, né? Nem apenas para os níveis hierárquicos baixos, para os subordinados. Como eu falei antes, o gestor tem que ser o exemplo. Então, a atitude ética, o código de ética, não é direcionado somente para os subordinados, somente para os colaboradores com um nível hierárquico, né, inferior. São todos. Exemplo de atitude antiética. Determinada empresa da construção civil está construindo uma obra nova e os funcionários são treinados para usar os equipamentos de proteção individual. Olha aí. Os funcionários recebem treinamentos para usar os EPIs. Treinamento para usar EPI, equipamento de proteção individual. Eles são treinados. Né? Então, os EPIs eles evitam muitos acidentes, evitam as doenças ocupacionais, dependendo do equipamento de proteção individual. A não utilização, você é treinado e você não usa. A não utilização é antiética, pois coloca em risco as pessoas e a vida deve ser preservada. Tá? Além de incentivar os outros a não usarem, a se arriscarem. Após meses de conscientização, um representante da diretoria visita a obra e não utiliza capacete e outros equipamentos. Detalhe, você está numa obra e vai receber visita de fiscais, de analistas ambientais, seja quem for, de empresários, chegou na obra, tem que usar o equipamento. Chegou na obra, todo mundo está usando aquelas botinas, né, de borracha branca, tem que botar também. Chegou na obra, todo mundo usando capacete, tem que ter equipamento suficiente para fornecer para quem está fazendo a vistoria na construção. É como hospital. No hospital, você entra para visitar, né, um paciente, algum familiar, um amigo, o certo é o profissional de saúde lhe fornecer aquele propé para você entrar no quarto do paciente. Para você entrar na UTI, você tem que usar o propé. E tem muita organização aí da saúde, muito hospital, que não fornece. Aí diz, sabe o quê? Nós não temos. Né? Está em falta. Nós não podemos fornecer. Isso é antiético. Tá? Porque é um equipamento de proteção individual. Né? Tá, com 2 semanas eu cheguei numa clínica, muita gente embaixo, né? A clínica, todo mundo subindo, os que estavam subindo, eu observei o seguinte, o que estavam subindo tinha máscara. Bem na entrada tinha uma comunicação, acesso à clínica somente utilizando máscara. Ou seja, quem chegou e viu ali e não tinha máscara, ficou lá embaixo. Minha gente, foi aglomeração, né? Aí chegou, eu acho que era alguma pessoa do setor de RH, olhou, desceu,
uniformizado, olhou, desceu, aí ainda comentou, gente, é muita gente aqui fora, não pode aglomerar. Uma pessoa, um profissional de saúde que estava subindo, que estava chegando no momento, reclamou da quantidade de saúde, da quantidade de pessoas e falou para a funcionária: distribua máscara para essas pessoas aqui, forneça máscara para essas pessoas, para acompanhar os pacientes, porque só é permitido uma pessoa, né? O paciente ser acompanhado por uma pessoa. Pois os acompanhantes não subiram. Tudo bem, né? Que a gente tem que pensar o seguinte: vai para uma clínica, vai de máscara. Ah, esqueci, beleza. Agora, não querer utilizar máscara, porque tem muita gente que não leva máscara, ou deixa dentro do carro, ou bota na bolsa, ou esquece, porque não quer usar mesmo, né? Porque acha besteira, né? Tem gente assim. E aí fica ali aglomerando. Pois o profissional de saúde chegou e falou: forneça máscara. E a moça virou e disse o seguinte: doutor, nós não temos. Nós não podemos fornecer. É norma, tem poucas unidades e por norma da clínica nós não podemos fornecer para os clientes. Pois o profissional de saúde, o médico que estava chegando, reclamou. Não, tem que fornecer. Quer dizer, é uma atitude da organização da clínica, uma atitude antiética. Ela tem que fornecer. Então, são pequenos casos, são pequenas atitudes que a gente pensa que não está relacionada à ética e está. Tá? Por isso, a gente tem que ver bem, analisar essa questão da ética empresarial. Né? Todo trabalho de meses para sensibilizar os funcionários é desperdiçado e a atitude do gestor, além de não ser ética, é considerado um modelo pelos funcionários. Detalhe. Um gestor que não tem atitude ética, ele não pode cobrar do seu subordinado uma atitude ética. Um gestor antiético, ele não pode cobrar a ética de um subordinado. Né? E aí começa a divergência. Porque o subordinado vai observar e falar o seguinte: esse gestor não tem respeito nem com ele mesmo, rapaz. Não tem respeito com nós, né? Conosco aqui, os funcionários, não tem respeito. Eu vou ter respeito por quê? E aí começa a divergência entre o gestor e o subordinado. Né? Supondo que uma empresa realize campanha e treinamento para possibilitar melhores condutas, né, dos gestores, mas essas informações não passam da gerência média e, principalmente, quem está na linha de frente nem sabe da necessidade em mudar o comportamento. Né? Beleza? Olha aí, Joaquim Pires. Oi, profa. Oi, bom dia. Você pode mandar um beijo para Nayara, Yara, Clara. Vai começar, né? Eita, mas vocês gostam. Professora, mande um beijinho. Professora, tem outra turma ali que do início ao fim. Professora, mande um alô para fulana. Mas eu vou mandar, tá bom? Um beijo para Nayara, um beijo para Yara, um beijo para Clara, um beijo para o Hélio. Tá? Mas não fiquem só recebendo o beijo da professora, não. É para prestar atenção na aula. Tá certo? Qualquer dúvida, quiser fazer participação, interagir, eu vou ficar muito feliz com a interação de vocês. Tá bom? Vamos conversar. Aqui a gente está batendo um papo. Eu não digo, não só aqui, pessoal, eu digo sempre para os meus alunos. Quando eu entro numa sala de aula, quando eu fui professora, né, lá na Universidade Federal, professora substituta, tinha uns alunos que falavam assim: essa professora é diferenciada. Porque, olha só, eu chegava para dar aula no assunto, né, que era da minha área, da agronomia, e a gente batia um papo. Tanto é que eu chegava, bora, gente, bater um papo sobre esse assunto aqui hoje, né? E a aula fluía, porque não era aquela coisa marcada, né? Característica disso, surgimento disso e tal. Eu sempre falava para que os alunos começassem a interagir e tinham uma boa participação, né? E aí, quando se reuniam os professores na sala do professor, falava o seguinte: eita, que aquela turma é muito calada. E eu caladinha: que turma? Né? Não, aquela turma da disciplina tal, e eu calada comigo, não é não, né? Porque eu boto para todo mundo interagir. Né? Perguntava também sobre a questão de exemplo, se não tinha algum exemplo dentro de casa, né? Ou então nas propriedades dos alunos, nos sítios, tudo. Então, eu botava para interagir mesmo. Né? E quando era aula prática, aí que era interação. Eu não digo que era uma bagunça, não, porque eu não deixava bagunçar, não.
Mas era uma interação muito boa. Então, eu quero isso de vocês, tá bom? Nayara, Yara, Clara, Hélio e os outros também. Eu quero a interação de vocês, ok? Então, vamos lá. Continuando. Todos os agentes da cadeia de produção. Todos que fazem parte da cadeia de produção, ou seja, do processo produtivo. Tudo. Né? É fundamental que a política ética influencie todos os níveis da cadeia produtiva. Fornecedores. Os fornecedores fazem parte da cadeia de produção. Então, é fundamental que essa política ética também influencie o fornecedor. Que o fornecedor saiba como é a empresa. E aí a empresa começa a ter uma boa imagem. Né? Exemplo. Um supermercado que busca políticas éticas, né, em todos os agentes da cadeia produtiva, procura adquirir produtos com matéria-prima sustentável. Matéria-prima sustentável. Empresas com selo verde, ou seja, certificadas. E com campanhas e projetos sociais, né, incentivar seus clientes para postura ética e, se possível, intervém em órgãos públicos e no terceiro setor para uma sociedade melhor. Olha só. Quando a gente fala de trabalhar com matérias-primas sustentáveis, com empresas de selo verde, para que tenham uma boa imagem para todos os agentes da cadeia, né? A gente lembra daquela aula, né? De quê? Da maquiagem verde. Porque tem empresas que usam etiquetas sem serem certificadas. Só diz que a matéria-prima é orgânica. Eu já falei o exemplo do mel, né? Que eu comprei o mel, tinha um mel convencional e o mel orgânico. E o mel orgânico estava com um valor abaixo do mel convencional. Eu já comecei a estranhar daí. Porque tudo que é orgânico é mais caro. Tá? Por que é mais caro? Porque a empresa tem que certificar aquele produto. E para conseguir uma certificação, um selo verde, tem que ter recurso. Né? Então, muito cuidado com essa questão da maquiagem verde, que é o que a gente já estudou em aulas passadas. Certo? Bom, como desenvolver e implantar um código de conduta empresarial? Nós vamos ver os aspectos considerados na elaboração do código de ética. Bom, para o desenvolvimento do código de conduta empresarial, também chamado por algumas empresas, código de conduta empresarial, são chamados de código de ética ou código de normas de conduta. Não há uma fórmula, tá? Porém, alguns aspectos devem ser considerados. Primeiro, a missão da organização, tá? Os valores e os objetivos da empresa. Tem que ser considerado. A realidade e o contexto institucional. Aspectos legais, comunidade interna da empresa, ou seja, gestores, colaboradores, né? Comunidade externa, os fornecedores, a sociedade em geral. Sociedade. Multicultura, são várias pessoas. Então, são culturas diferentes. Por isso, essa denominação multicultura. Aspectos étnicos e religiosos. Considerar que todos são iguais, considerando-se as desigualdades. Todos são iguais perante a lei. Está lá na Constituição, né? Mas, muitas vezes, a lei só serve para uns e não serve para outros, né? Então, tem que considerar as desigualdades, principalmente na execução da lei. Né? Porque tem desigualdade, certo? Bom, a missão, os valores e os objetivos da empresa. Estes devem ser éticos, mas o código de conduta também deve atendê-los. Né? Realidade e o contexto institucional para o seu desenvolvimento e implantação, né? Deve ser considerada a realidade da instituição, como aspectos relativos ao porte da empresa
se pequeno, médio ou grande porte, tá? O histórico da empresa. Quando a gente fala do histórico da empresa, a gente fala sobre o surgimento, né? Sobre a atividade social, sobre o capital social, sobre a atividade desenvolvida, sobre a questão dos funcionários, como é a seleção, se tem ou não, né? O histórico dela em relação a débitos na receita, isso tudo é colocado. A política interna e o segmento de atuação, tá? Aspectos legais. É importante o quê? Que o código de conduta atenda aos aspectos legais, né? Que podem ser divergentes conforme o país. Comunidade interna, que deve participar o quê? Ativamente, sendo parte integrante do processo. Para as pequenas empresas, é possível o envolvimento de todos. Para as grandes empresas, avaliar a forma de representação, podendo ser selecionada pela empresa, mas devem representar de fato a comunidade, tá? Comunidade externa. É recomendável selecionar pessoas que compõem a comunidade externa para participarem do processo de quê? De criação e revisão dos códigos de conduta, né? A fim de proporcionar outros olhares e aumentar a transparência. E essa representação, pessoal, pode ser pequena, tá? Mas pode ser muito contributiva. Multicultura, aspectos éticos e religiosos. Bom, para possibilitar um ambiente ético, olha só, e que incentive o desenvolvimento do grupo, se você, né, possibilita um ambiente ético, né, você está incentivando o desenvolvimento de toda a equipe. Por quê? A partir do momento que o colaborador percebe que a empresa é uma empresa séria, que ele trabalha numa empresa séria, e que ele tem, além dos deveres, ele tem os direitos dele, na hora que ele precisar dos direitos dele, ele vai ser atendido, tá? Ele se sente motivado, né? Ele vai trabalhar melhor, ele vai dar mais valor à atividade que ele exerce, certo? Então, incentiva o desenvolvimento do grupo, é determinante o respeito à multicultura e aos aspectos éticos e religiosos de todos os agentes, né? Funcionários, fornecedores, clientes, gestores e outros, tá? Considerar que todos são iguais. Olha só, considerando-se as desigualdades. As instituições públicas e privadas devem ter um papel muito importante, que é de considerar todos iguais. Quando a gente considera todos iguais, a gente respeita aqui, ó. Não é verdade? Se você, bem aí, dentro de você, da boca para fora, você acha que é uma pessoa que é totalmente antenada, que não tem discriminação nem preconceito com nada, né? As pessoas olham assim, poxa, esse cara deve ser, ou então essa menina, essa moça, essa mulher deve ser massa, ela não tem preconceito com nada. Mas aí não considera todos iguais, né? Então tem que ver isso aí, certo? Considerar todos iguais, mas considerar buscar reduzir as desigualdades. Portanto, é muito importante a contratação de pessoas com necessidades especiais, incentivar a educação e possibilitar o crescimento dos indivíduos. Vamos aprofundar nosso estudo nesses aspectos em outra aula. Pessoal, olha só. Eu sei que vocês têm, lógico, vocês têm acesso à rede social. Cada um aí tem a sua rede social. Vocês viram o caso, se eu não me engano, foi da Latam. Por favor, João e Gardênia, se vocês souberem, me corrijam, né? Teve um caso da Latam onde a funcionária, né, ela simplesmente agiu de forma discriminatória, né, com uma criança que tinha autismo. Então, aquela funcionária pediu o documento, a mãe sempre viaja e sempre apresenta os mesmos documentos, a funcionária pediu outro documento para constatar se o menino tinha autismo ou não, e o menino começou a ficar nervoso, a criança começou a ficar nervosa e começou a ter crises, né? Aí a criança caiu e quebrou o dente, né? Quer dizer, essa atitude dessa funcionária tem que ser revista,
Como é que ela está numa empresa onde tem missão, tem valores, tem princípios? A Latam, gente, ela tem um código de ética. Tá? Justamente por ser uma empresa aérea, onde tem várias pessoas ali diferentes, até os funcionários. Né? Então, essa funcionária, infelizmente, agiu de forma antiética, causando um desconforto para a família do garoto e até o próprio garoto, que era autista. Né? Então, tem que ter muito cuidado, certo? Às vezes, as famílias têm pessoas com síndrome de Down, tem pessoas com autismo e escondem. Aí você já começa a ver que o preconceito já está bem ali na base. Né? E isso é triste. Eu tenho pessoas conhecidas onde a pessoa ficou fazendo tratamento, né? Casou e queria logo ter um filho, fez tratamento para engravidar, engravidou. Uma gravidez muito complicada e aí quando o filho nasceu foi constatado síndrome de Down. Gente, quando eu ia visitar, né, eu me sentia mal, porque eu via o preconceito da própria família com a criança. O próprio pai e a própria mãe tinha discriminação porque a criança nasceu com síndrome de Down. A criança sente e vai levar isso para o resto da vida. Ela não vai lembrar, mas vai surgir algum gatilho na vida adulta que ele pode lembrar. Isso aqui vem lá da gestação da minha mãe. Isso aqui vem lá da infância. Né? Lembra na hora. Sempre surge um gatilhozinho que vem na memória. Né? Então, muito cuidado quando vocês, agora, né, quando estão estudando, sendo estudantes, e quando forem profissionais, quando adentrarem no mercado de trabalho, como técnicos em finanças. Muito cuidado com isso. Desde a elaboração do código, o processo deve ser ético, portanto, a transparência e a participação são fundamentais. A forma de conduzir o processo, porém, pode variar. Bom, há empresas que contratam um consultor. Tem empresas que contratam consultores, tá? Tem empresa que contratam outras empresas de consultoria, a empresa toda, que é recomendável que seja externo, tá? Tem empresas que contratam coach. O coach não vai fazer nada de ética na tua empresa. O máximo que ele pode fazer é uma palestra sobre relações, né, humanas, sobre relações interpessoais. Mas ele não vai implantar nada de código de ética na tua empresa. E tem empresa gastando recursos com coach, trazendo coach para a organização para implantar um código de ética. Vai gastar. Tá? Beleza? Tem profissionais capacitados para isso, tem empresas capacitadas para isso, que é o condutor do processo. Bom, esse consultor, tá, embora aparentemente neutro, deve buscar conhecer a estrutura e a cultura da empresa. Primeiro, ele vai fazer uma visita. Né? Ele vai pegar todas as informações da empresa, certo? O tamanho, o porte da empresa, qual é a atividade social, quantos funcionários tem, quais são os setores, como é dividido os setores, né? Questão de acidente de trabalho, de doenças ocupacionais. Nessa pandemia, tem consultores que perguntam, olha só as informações, pergunta quantos funcionários já voltaram e os que voltaram a trabalhar se apresentaram algum comportamento diferente, né? Algum comportamento psicológico diferente por conta do retorno da pandemia ao trabalho. Então, o consultor, ele pergunta tudo, certo? Ele vai conhecer a estrutura e a cultura da empresa, transmitir confiabilidade, ter boa relação interpessoal e saber ouvir. Tá? Há outras características que são recomendadas, como conhecer bem o segmento da instituição e ter uma boa capacidade para reunir, centralizar e sistematizar opiniões. Ele vai ouvir o consultor todos os setores, tá? Ele vai perguntar principalmente quem está satisfeito. Quem está satisfeito com o trabalho? Quem está satisfeito com a sua função? Quem está satisfeito com a empresa? E esse levantamento que ele faz não é divulgado, não, tá? Geralmente o consultor, a empresa de consultoria, ela distribui um formulário. E aí, sem identificação, você vai respondendo.
né? E eles vão fazer uma análise daquelas respostas, certo? Bom, princípios empresariais, missão, valores e objetivos. Né? Os princípios da empresa são formadores da missão. Os princípios formam a missão, são formadores dos valores e dos objetivos institucionais. Ou seja, o que forma a missão, valor e objetivo institucional são os princípios. Beleza? Observa-se que esses princípios devem ser legais, deve ser um princípio legal, deve ser um princípio ético, pois são os direcionadores da empresa. Se tem um princípio legal, pode ter certeza que tem um princípio ético, e se tem um princípio ético, pode ter certeza que tem princípios normalizados, regulamentados, ou seja, tem princípios legais. Tá? É importante também verificar sempre se eles estão sendo mantidos, ou seja, tem uma vistoria, é contínuo para verificar se estão sendo mantidos, e não somente impresso, guardado na gaveta. Tá? O fato de uma empresa divulgar os princípios e afixá-los ou divulgá-los interna ou externamente à empresa não significa que eles representem as ações e práticas empresariais. Portanto, é fundamental o quê? Avaliá-los. Tem que manter sempre fazendo a avaliação. Tá? E aqui nós temos princípios empresariais que formam missão, valores e objetivos. No objetivo, quando você atinge o objetivo e vai analisar o objetivo que vocês atingiram, aí sim, se eu atingir meu objetivo que eu queria, que estava lá no planejamento, que estava programado, eu atingi minha missão e eu constituí o meu valor. Tá? Os princípios empresariais compõem a teoria do negócio. A teoria do negócio deve ser revisada periodicamente ou quando a empresa perceber que ela não está sendo mais válida. Né? E segundo Drucker, há 2 sinais claros de que a teoria do negócio de uma organização não é mais válida. Primeiro, sucesso inesperado dela própria ou de um concorrente, tá? E o fracasso inesperado, né? Também dela própria ou de um concorrente, certo? É importante destacar que uma empresa que obtém um grande sucesso também deve rever a sua teoria do negócio, pois ao crescer, tá? Ao evoluir, ao desenvolver, a empresa deve rever todas as suas premissas, tendo em vista que o novo cenário, tá, possibilita um novo papel da empresa perante a sociedade. Se sua empresa, é como você, como profissional, se eu estou sendo bem visto, né, certo? Por exemplo, um médico. Tem médico que é citado como melhor, né? Você chega, estou atrás de um médico com especialidade tal. Menina, vai no médico fulano, que esse é famoso. Esse é bom indo e voltando, é o consultório lotado. Então, se o sucesso dele cresce, ele tem que avaliar, né? Porque a responsabilidade dele aumenta perante a sociedade. É como uma empresa. Se a empresa começa a ter uma boa imagem, ela tem que fazer uma autoavaliação. Bom, eu vou ver aqui meu processo produtivo, vou manter sempre uma melhoria contínua, mas eu tenho que ter uma responsabilidade perante a sociedade. Eu não posso vacilar, né? Para avaliar a teoria do negócio, é necessário avaliar os princípios institucionais, né? E logo é necessário o quê? Sistematicamente avaliar esses princípios e, se não estiverem sendo seguidos, devem ser revistos ou as políticas empresariais devem ser implantadas. Motivos para avaliar a missão. Valores e os objetivos da empresa. Motivos periódicos, né? Essa periodicidade depende da complexidade da empresa e do perfil do mercado em que está inserida. Grande sucesso da empresa ou do concorrente, a gente falou sobre isso, ocorrido ou previsto, tá? E grande fracasso da empresa ou do concorrente, ocorrido ou previsto.
Quando a gente fala de sucesso, né? A gente fala o quê? A gente se preocupa, né? Quando você recebe um elogio, por exemplo, como é que você se sente quando recebe um elogio? Eita, que a zoada ali tá grande, né? Não é, professora Gardênia? Zoada aí tá grande. Então, olha só, pessoal. Quando a gente tem sucesso, quando a gente é elogiado, a gente se preocupa demais, tá? Tipo assim, poxa, estão me elogiando, eu estou tendo sucesso. Então, eu tenho que ter responsabilidade com quem está achando isso, né? Com quem está dizendo, com quem está me elogiando. Eu tenho que ter responsabilidade com o meu cliente. Eu tenho que ter responsabilidade com esse amigo que está me colocando num pedestal, né? Não é verdade? Após a avaliação da teoria do negócio, a empresa terá um novo cenário que poderá impactar nos seguintes aspectos: missão, valores e objetivos, papel na sociedade, produtos e serviços, perfil da comunidade, forma de gestão. E já já a gente volta.